Sabe aquela sensação de que todo mundo tá passando na sua frente e você tá ficando pra trás? Aquela sensação de que você olha pro lado, seus amigos da faculdade estão comprando carro, estão comprando casa, estão tendo relacionamentos, estão tendo coisas, as pessoas na internet estão vivendo, parece que outra realidade. Se você não entendeu bem sobre o que a gente vai falar, a gente vai conversar sobre a crise do jovem adulto. Que é aquela fase ali dos 17, 18 anos até os 25, que é quando a gente tá começando a engatinhar na vida. Pois bem, muito se fala sobre esse assunto na internet, mas, gente, sinceramente, eu não encontrei palavras e pessoas que me trouxessem uma luz nessa internet. Porque as coisas são meio que muito soltas. Ali, uma pessoa traz isso, outra pessoa traz isso, e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre um panorama geral e te trazer algumas dicas. Se você acha que o vídeo de hoje vai ser só para falar sobre, não, a gente vai conversar sobre, a gente vai falar o porquê a gente se sente assim, e eu ainda vou te trazer algumas diquinhas que eu tenho aplicado na minha vida para não me sentir a pior pessoa do mundo só de piscar e olhar pro lado. Opa, olhei pra vida de alguém, acabou pra mim, gente, acabou. Pois bem, eu sou a Verônica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu espero que você goste do vídeo e espero que te traga alguma coisa de verdade, de coração, porque só a gente sabe a sensação horrível que é essa sensação que eu acabei de explicar pra vocês. Eu estou gravando esse vídeo porque estou passando por uma. Estava me cobrando muito, tive até uma crise de acne. Eu tenho 18 anos e eu achei que quando eu. Não sei se tá dando pra ver. Eu achei que quando eu chegasse aos 18 anos eu jamais teria isso. Mas isso é assunto pra daqui a pouco. Eu vou segurar um pouquinho. Vamos lá, do início. E tudo isso começa no terceirão. Por que no terceirão? Enem, vestibular, que curso você vai fazer, qual curso que dá dinheiro, como é que eu vou ficar rico, eu preciso ficar rico, começar no marketing digital, começar uma renda extra, começar, sabe? É muita informação de um dia pro outro. Num dia você tá no segundo ano, tá tudo ok, ninguém fala nada sobre isso, sabe? Tá tudo bem, no terceirão. E o Enem? E que curso você vai fazer? Você precisa começar um curso que dê dinheiro, porque no futuro, quais são as profissões do futuro? E aí começa, você precisa vencer na vida. Só que detalhe, você não tem que só vencer na vida. Você tem que vencer antes dos 30 anos, porque depois aí já é muito, não pode. A caixinha do sucesso, de que você tem que atingir a beleza, o corpo ideal, o padrão, você tem que ser bonito, você tem que, além de ser bonito, você tem que ser rico. Porque se você for bonito e não ser rico, do que adianta? Você precisa ser muito rico. E tem que ser inteligente. Esse combo aqui, ele é necessário para você ser feliz. E é só assim que você vai ter sucesso. Só que isso não é ao longo da vida, não. Não vai pensando. Você tem que ter tudo isso antes dos 30. E é isso que falam. É isso que colocam na nossa cabeça desde cedo. Vai dizer, pensa numa pessoa com sucesso. Nossa, você vai pensar, Elon Musk. Entendeu? As pessoas sempre pensam, pegam exemplos assim que não condizem com a... Primeiro, não condizem com a realidade das pessoas, que a gente tem que lidar aqui com um quesito mais real. Tudo bem você pensar fora da caixa e querer crescer muito. Eu sou uma pessoa que quero crescer muito e tenho muitos desejos. Mas, a princípio, a gente tem que começar pequeno, tem que começar pensando uma coisa um pouco mais que case com a nossa realidade, entendeu? Mas, voltando ao quesito, escolha de curso, esse tipo de coisa. É muita pressão pra gente escolher coisas pré-determinadas. Escolher um curso de TI, porque é isso aqui que vai se desenvolver. Ninguém sabe. Eu já quero te tranquilizar ao longo desse vídeo para não deixar as dicas só pro final. Eu quero que você saia daqui, pelo menos se for para você assistir esse vídeo até agora que seja, saia pensando, nada é certo, tá? Esse pessoal que tá entrando na área de TI, o mercado é super saturado também, super saturado. Todos os mercados no geral, eles são saturados porque a gente tem muitas pessoas entrando em várias faculdades, o tanto de unisquinas por aí formando pessoas. E a gente sempre sabe que no final o que vale é networking, tá? Se você não tem quem indica, aí você já tem que estar trabalhando um pouquinho mais isso. Mas, se tá aí com dúvida do que escolher de curso, a minha dica seria começar alguma coisa. O problema da vida, eu acho que do jovem adulto, o principal é muitas experiências e coisas, muitas opções. Vamos deixar assim, muitas opções na vida e não começar nada. Porque agora com as redes sociais está tudo muito palpável. Você consegue ver que outras pessoas tiveram sucesso em N carreiras. A pessoa ficou rica vendendo bombom, outra pessoa ficou rica com marketing digital, outra pessoa ficou rica com uma carreira tradicional. Entendeu? E uma coisa que eu quero destacar aqui, que não é a carreira,
claro que a carreira ajuda, mas a administração e o que você faz com o seu salário que vai determinar se você é uma pessoa rica ou não, tá? Mas isso é papo para outro vídeo, só quero dar aqui um leve spoiler para você. Então, escolhendo o curso, tá escolhendo sua faculdade, primeiro, não tem esse negócio de, eu preciso escolher agora. Não é necessário, tá? E segundo, nada garante que tal profissão vai te dar um bom salário. Nada. A gente lida com imprevisibilidade. Tudo na vida é imprevisível. Só tocando no quesito financeiro aí já impacta toda a nossa vida. Porque, convenhamos, vivemos em um sistema capitalista. Dependemos do dinheiro. Se não temos dinheiro, não fazemos nada. Se não fazemos nada, não vivemos. E o que a geração Z mais quer? Viver, vivenciar momentos, é isso que a gente quer. Nós somos jovens, a gente tem um mundo a descobrir. Só que como é que descobre o mundo? Me diz, com dinheiro. Então a gente fica nesse jogo de seguir um curso por paixão, seguir um curso por causa do dinheiro, mas aí você vê que talvez você chegue lá e não deu dinheiro. E daí talvez você chegue aqui e deu dinheiro, ou talvez não. Então a gente lida com muitas possibilidades e a incertibilidade em tudo. Tudo que nos cerca é incerto. É certo, mas é incerto, entende? Esse jogo de corda bamba que a gente fica pra lá, não fica pra cá, e aí surge. Não sei pra onde atirar, não sei o que fazer, que norte eu sigo. Outra coisa que eu acho muito interessante ressaltar sobre essa época da vida é o paradoxo da liberdade. A gente pensa que quando faz 18, a gente tá livre. Nossa, agora eu tenho 18 anos, eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser, mas ao mesmo tempo você não pode fazer nada. E como eu falei anteriormente, você fazer alguma coisa atualmente, você precisa de dinheiro, você precisa de tempo. E o tempo é o dinheiro. Você já deve ter ouvido essa frase, ela é muito clássica, o seu chefe já deve ter te falado, eu já te falei, se você já é aqui do canal, eu já te falei isso antes, tá? Mas, então a gente entra nesse paradoxo de ser livre e ao mesmo tempo não ser livre para fazer nada. Porque eu não posso seguir o meu sonho 100%, é impossível. Porque eu vou ter que deixar aqui, vou ter que dar o meu tempo para esse sonho, mas vou ter que tirar do meu financeiro, entendeu? Então as coisas não se conversam. E nessa época tem muita questão de que a gente acaba ficando muito desequilibrado com tudo. Porque me diz, quem é que consegue focar em alguma coisa sem desequilibrar as outras? É muito difícil, porque eu não tenho o tempo todo necessário para poder fazer todo o dinheiro que eu gostaria de ter. Então, tiro dos meus horas de sono, o meu corpo com isso já destabiliza tudo, eu não treino direito, não faço as coisas direito, porque a gente tá atolado em muita coisa pra fazer. É muita coisa pra fazer pra ontem, entendeu? Porque se eu quero ficar rico, eu preciso fazer as coisas. A gente entra nesse jogo. O vídeo todo é resumido na questão do jogo que a gente tem que viver pra conseguir chegar em algum lugar. Esse lugar é incerto. Então, você vê, pensa, a gente chegou aqui na conclusão até agora que a gente tem dificuldade pra decidir que caminho seguir e o caminho é incerto. Tudo é incerto. Como que a gente vive bem, feliz? Como que a gente alcança a felicidade se a gente tem dúvida de que caminho seguir, tem medo dos caminhos que a gente gostaria de seguir e tudo isso é incerto? Então esse combo, essa mistura e tudo isso em meio a um cenário em que a gente precisa ser saudável. Como que a gente está tudo nesse mesmo lugar? Tipo, as coisas não fecham. O desequilíbrio ali não bate. Então a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe, a gente tá tudo, tipo, tudo tão fresco, tudo tão novo, mas ao mesmo tempo o mercado e o mundo exige que a gente seja muito bom em uma coisa que a gente acabou de começar. Pô, eu acabei de começar a viver. Você acha mesmo que com 17, 18, 22 anos eu sei que curso eu quero fazer? Eu malemar vivi, porque o sistema é ruim, tudo faz a gente ficar em dúvida. Tudo faz a gente querer só assinar a porcaria de um trabalho CLT para conseguir ter uma única certeza na vida. Porque a gente sabe, a gente tem uma certeza totalmente falsa. E eu odeio o fato de que a gente é cercado por incerteza. Mas eu acho que ao mesmo tempo, sabe, eu fico pensando muito sobre isso. Talvez essa incerteza seja o jogo da vida e seja uma coisa que a gente tem que aprender a ir remando no flow. E é sobre isso. É sobre isso, gente. Eu vou trazer agora as minhas coisas práticas que eu tenho utilizado, porque, cara, eu tô numa crise absurda ultimamente, sabe? Tanto mental quanto física. Não sei se tá dando pra ver aqui no vídeo,
Mas as minhas espinhas, eu achei que quando eu chegasse aos 18 anos, eu não teria espinhas mais, entendeu? Que eu estaria bem. Eu estaria com uma imagem muito bem feita, o meu Instagram estaria bonito, eu estaria super de boa com as pessoas ao meu redor, que eu teria um namorado. Tipo, dia 12 tá aí. Eu não tenho um namorado. Nunca namorei. Isso é uma coisa que eu quero trazer nos próximos vídeos pra vocês, mas... Entende? Tipo, é muita cobrança. Eu me cobro muito. Tipo assim, pô, 18 anos ainda tenho espinha na cara. Mas me diz, eu ganho pouco com o salário dos meus brigadeiros. Então, eu não posso pagar por um dermatologista, que é muito caro. Não é a minha prioridade agora. Eu falei que ia começar a falar pra vocês sobre o que fazer, e agora eu vou finalmente começar. Gente, eu acho que o principal nessa idade é a gente ter foco. Foco. Se você começou alguma coisa, termine ela. Eu tava querendo trancar a faculdade, comecei há 6 meses. E você me pergunta por quê? Porque eu tô tendo realidade, eu tô tendo choque de realidade, ver que o meu curso realmente é aquilo que as pessoas falavam. É difícil, é muito difícil se manter no mercado, entendeu? Mas ao mesmo tempo, e se der certo? E se tudo que eu tô fazendo aqui, e se esse canal, tipo, eu tô gravando um vídeo aqui, mas eu não sei direito o que eu tô fazendo. Eu já falei isso em outros vídeos, eu não sei direito o que eu tô fazendo. Eu tô tentando trazer a minha experiência pra ajudar vocês. Então, se você gostar, mesmo que você não goste, só pra me apoiar, deixa o seu like aí, por favor, porque assim, dá uma força pra eu poder chegar em mais pessoas e conseguir ajudar as pessoas com a minha experiência. E por mais que eu não tenha uma vasta experiência, eu não tenho experiência, mas eu tô passando um pouco da experiência que eu tenho pra tentar te ajudar de alguma forma. Então, o que eu tenho feito agora é tentar focar em alguma coisa. Porque senão, a incertibilidade da vida me pega assim e me dá só sentimento ruim. Faz eu me sentir mal. Faz eu me sentir que eu tô atrasada. Eu não aguento mais sentir que eu tô atrasada. Tipo, o tempo todo eu sinto que eu estou atrasada, que eu deveria estar fazendo mais. Mas eu não paro pra ver o quanto eu estou fazendo. Eu tenho feito muitas coisas. Eu tenho feito. Eu acordo cedo, eu leio livro, eu leio vários livros, eu tento aplicá-los, eu sou uma pessoa boa, eu me considero uma pessoa muito dedicada, mas no dia a dia eu não vejo isso. Eu não vejo o quanto essas pequenas melhorias diárias e coisas que eu tenho feito estão de fato me trazendo alguma coisa boa. Eu sinto que eu precisaria estar fazendo mais, mas da onde que eu vou tirar energia para fazer mais se eu já estou dando o meu máximo? Eu sou só uma pequena jovem de 17 anos que quer conquistar muita coisa e não sabe como. Mas uma coisa que eu sempre repito para mim mesma, para tirar um pouco desse peso das minhas costas, é: só tenho 17 anos. Só 17 anos. Mas eu sei que você, no meio das coisas, você também se repete esse tipo de frase para tentar te acalmar, mas ainda assim fica: eu deveria estar fazendo mais, deveria estar fazendo mais, deveria fazer mais, deveria. Mas você não deveria nada, sabe? Você não deveria. Eu acho que o mais importante é você focar em alguma coisa. Quando você falar que vai fazer alguma coisa, faça isso. Não quebre a sua confiança tão cedo. Fale que vai fazer e faça isso. Foque naquilo, faça dar certo. Faça até dar certo. Não desista tão simplesmente assim: ai, deu errado. Tenta de novo. Ai, tentou 3 vezes, daí parte pro próximo, tá? Mas vai tentando, tem N possibilidades e muito, sabe, você não sabe de onde vai sair o seu sucesso. O seu sucesso. Eu não tô falando do sucesso que as pessoas falam que é sucesso. O seu sucesso, pra mim, ó, vou dar um exemplo. Pra mim, o sucesso é poder viver e fazer coisas que eu gosto. Experienciar coisas novas e viver fazendo alguma coisa que eu gosto, entende? E não tô falando só de carreira. Eu tô falando de fazer um esporte, de poder ir em qualquer momento, ir para um shopping, comprar alguma coisa que eu quero, ter um momento legal com alguém, poder ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Isso pra mim é um sucesso, entendeu? Então, você tem que achar o que é o seu norte, o que te guia, o que é que você quer. Ai, não sei o que eu quero. Aí você já tem um começo. Achar o que eu quero. O seu querer você pode pensar em o que te faz feliz. O que faz você ficar feliz? Cara, eu me questionava fazer e responder essa pergunta de uma forma que fosse uma coisa muito grandiosa. Mas não, pra mim o ser feliz é só poder estar com as pessoas que eu gosto. Com qualidade. Entende? Então, começa a ser um processo mais simples. Você não precisa comprar a sua casa aos 22 anos, tá?
Se você conseguir, muito bem, nossa, eu fico muito feliz por você e eu espero de verdade que você esteja conquistando coisas. E se tinha alguma coisa aí já, pensou em alguma coisa que você conquistou, conta um pouquinho da sua jornada pra mim. Eu adoro ver as coisas que vocês falam pra mim nos comentários. Eu já falei isso em vários vídeos, então não vou repetir, mas se você puder me deixar um comentário, fico feliz. Mas, então, tipo, é muita coisa. Então, foque. Tente focar, busque focar. Sai desse celular, vai fazer alguma coisa com foco. Tipo, pega o teu curso que você tá fazendo e dê o seu melhor naquele curso. Faça o melhor que você pode e tire o máximo de proveito de tudo. Se você não sabe para onde ir, por onde começar, comece alguma coisa. Comece alguma coisa. Tipo, o que você não pode é ficar parado. Porque se você não sabe o que você quer, faça qualquer coisa, porque qualquer coisa basta. Porque daquela experiência, você vai conseguir saber o que você não quer. Se você não sabe o que você não quer, você já tem uma coisa para você riscar da sua lista que não é aquilo. Então, tente, comece. E tenta ver os seus dias e tudo que você faz como um processo. As coisas têm que ser mais leves, senão do que adianta você conquistar tudo que você quer se você não consegue se sentir bem nem com você mesmo, porque a sua saúde mental tá um caco. Entendeu? Tente focar em menos coisas. Não tenta abraçar o mundo. Eu sei que é difícil, mas para e olha pra você. E olha a situação que você tá. Você tá em cacos por dentro. Eu tô falando isso pra mim, tá? Eu tô falando como se estivesse olhando pro espelho. Isso é uma coisa que eu falaria pra mim em uma conversa. Eu tô falando aqui com você. Tipo, Verônica, você não precisa abraçar o seu mundo e o mundo inteiro com 17 anos. Você acabou de começar a faculdade. Você não precisa fazer 3 mil renda extra já. Você não tem nem energia para fazer uma. Então foque em uma. Faça o básico bem feito, um arroz com feijão. Caso você queira coisas mais práticas e de cada um dos nichos de vida, das áreas de vida, o meu canal tem vários conteúdos e eu gosto bastante de trazer sobre finanças, que eu acho que é o ponto, assim, fundamental. Eu sou uma pessoa que adoro estudar sobre finanças porque eu quero ficar rica. Rica no quesito que eu já falei para vocês agora há pouco no vídeo, que é de poder experienciar as coisas. Então eu tenho um planejamento, eu tenho uma reserva e tudo isso eu trago aqui para vocês no canal, no planejamento, tudo isso para deixar as coisas mais leves para mim. E eu espero que eu consiga deixar as coisas mais leves para você. Caso você goste, já falei, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe um comentário. Muito obrigada por ter você aqui no vídeo até agora, viu? Beijo.